para falar sobre cultura, é necessário entender qual a influência que a indústria cultural metropolitana, mais especificamente estadunidense, tem sobre a cultura brasileira já desde o início do século XX, né? E é interessante perceber como na nossa região, no sul fluminense, a gente é tão pobre economicamente falando, mas tão rico culturalmente falando, né? Esse passado de escravidão também possibilitou, embora a custas, né, das custas da vida e do sangue, do trabalho de milhares de pessoas traficadas para a nossa região, especificamente, né, para a construção dessa nação, isso também possibilitou um acúmulo cultural, um desenvolvimento cultural bastante específico do sul fluminense, né? A gente tem aqui o jongo, a gente tem a folia de reis, a gente tem o calango, a gente tem o jogo de pau, a gente tem uma, uma quantidade imensa de aspectos culturais bem específicos da nossa região, como a Luciana falou, ainda resistem, muito por conta da juventude, né, principalmente da juventude periférica. Aqui em Miguel Pereira, por exemplo, a gente tem o Encontro de Folias de Reis, no bairro da Praça da Ponte, que é o bairro mais pobre da cidade, e que se garante, né, se mantém por conta de iniciativa da própria comunidade, da própria população, sem apoio nenhum do poder público, né? Então, assim, só retomando esse ponto, há uma necessidade também da gente canalizar a energia da juventude. Os jovens, né, por excelência, eles têm muita energia, têm muita vontade de fazer as coisas, de mudar, de interferir, de ajudar, de participar, de produzir. E essa energia, ela não pode ser perdida. Ela precisa ser canalizada, e a cultura é um meio disso. É um meio tanto também para iniciar os jovens na discussão política dentro dos municípios, sabe? Só que assim, como é que a gente faz, como é que a gente dá conta desse projeto se a gente também tem a indústria cultural metropolitana ditando o que deve ser feito? Se a gente tem, por exemplo, e aí é uma crítica que eu faço até nós mesmos, né, assim, no sentido de não pautar isso e de deixar passar despercebido. Por exemplo, Miguel Pereira é uma cidade que tem uma vocação musical muito grande, né? Assim como Valença. Valença tem a Seresta. O que aconteceu com a Seresta, sabe? Será que os jovens conseguem se apropriar da Seresta ou isso fica relegado ao passado, como uma peça de museu que serve apenas para visitação turística da população, né, da melhor idade, né? Então, são aspectos da nossa cultura do sul fluminense que precisam ser resgatados e fortalecidos. A gente precisa fortalecer a cultura local, principalmente para a gente tentar frear a influência da cultura de fora, externa, que acaba invisibilizando tudo que a gente produz, sabe? Jogando na lata do lixo ou no saco do passado, que não serve mais para hoje. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, entender qual é a influência da indústria cultural metropolitana no nosso dia a dia, nos nossos costumes, nos nossos hábitos, nos nossos gostos, né? No que a gente produz culturalmente. Essa indústria é uma indústria que também se apropria daquilo que a gente produz para transformar em mercadoria e comercializar essa nossa cultura, né? Algo que é bem caro, bem genuíno da nossa região, bem caro a nós, né? Eu acho que a gente precisa também enxergar a produção cultural como algo pertencente ao povo e para a fruição desse povo, não apenas como algo que se possa ser comercializado, sabe? A cultura ela tem um aspecto muito mais amplo, né, do que apenas a comercialização, a possibilidade de um desenvolvimento econômico regional, sabe? E assim, eu estava pensando sobre esse tema hoje, né, mais cedo, como que a gente, às vezes, também na ótica na lógica do vamos explorar economicamente a cultura local, como isso às vezes passa a ser uma coisa pitoresca, folclórica, que serve só para a pessoa de fora vir
olhar, pagar um dinheiro, porque aquilo ali é meio que uma coisa exótica, sabe? Como as feiras lá do século XIX, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que a cultura local ela é do povo também e ela deve servir para esse povo desfrutar da sua própria cultura.